Nós estamos pensando em Jesus como o Rei dos Reis. E, naturalmente, estou ficando velho, eu não vou conseguir mais dar conta de tudo quanto tinha planejado, porque estou ficando mais lento. Embora não pareça, estou ficando velho. Mas na manhã de hoje, nós vimos sobre a promessa. E vimos a promessa do reino, a promessa de um rei que seria, ao mesmo tempo, filho de Davi e filho de Deus. E hoje à noite vamos ver sobre o cumprimento disso. De fato, esse texto que vamos examinar hoje, há pouco mais de 10 anos atrás, já li aqui na igreja, já expus aqui na igreja da Cidade Nova, embora eu farei nesta noite com outro enfoque. Nós estamos vivendo um tempo de bastante esperança em nosso país. Mas não apenas em nosso país, ao redor do mundo surge uma sensação crescente de que os governos fracassam. Eles expressam a ação do maligno nesse mundo. E os governos também expressam a pecaminosidade do ser humano. E assim nós vamos sendo colocados diante da realidade viva, intensa, da necessidade de um governo de uma outra ordem. E aí nós nos lembramos da palavra de Jesus quando disse que o meu reino não é deste mundo. E nós então pensamos que o reino que seja de uma ordem superior a tudo aquilo que nós conhecemos, que supere todas as fragilidades que os governos humanos manifestam. Este reino terá que atacar o problema humano na sua origem. E a coisa que precisa ser mudada neste mundo terreno é o pecaminoso coração humano. Então, um governo que se constitua em esperança terá que resolver o problema humano nos seus fundamentos. E mais, porque qualquer governo, reino envolvendo os seres humanos só terá futuro estável, permanente, se mudar a natureza dos seus habitantes. Em segundo lugar, este governo, este reino, terá que ser conduzido por um líder humano, que entenda o homem, que conheça a pessoa humana, que entenda a realidade humana, que partilhe dela, empatize com ela, compadeça-se dela, que a defenda e que a represente. Mas este rei, este líder humano, terá também que ser perfeito e onipotente. Humano, pois estará governando sobre seres humanos e fazendo a vontade perfeita de Deus
entre eles. Perfeito, pois já vimos que um governo perfeito não pode ser estabelecido por governantes imperfeitos. E onipotente, pois para mudar o coração dos homens e sustentar um reino perfeito, terá que ter onipotência. Quero chamar a sua atenção agora para ler conosco Apocalipse capítulo 5. E se na manhã de hoje nós vimos a promessa, à noite nosso foco aqui será no cumprimento desta promessa. Na plenitude, cumprimento desta promessa. Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouviu uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram.
que nós temos aqui é uma visão que o Senhor Jesus concedeu a João, que lá estava na ilha de Patmos, e esta visão que ele teve em espírito, como se diz aí no capítulo 4, verso 1. Esta visão, ela tem duas partes. A primeira parte está no capítulo 4. E o foco está na pessoa de Deus Pai, em sua soberania. Está naquele governo universal de Deus de que falávamos hoje pela manhã em nossa palavra introdutória. A primeira coisa que João vê é um trono. E alguém assentado sobre o trono. E de fato, o trono é o centro de todo o universo. Assentado sobre o trono está alguém glorioso, que se buscam as melhores comparações, as melhores descrições para traduzir a sua magnificência, a sua majestade. É alguma coisa sublime. Ele é absolutamente glorioso e está ali reinando eternamente, naquele trono que não se abala, naquele trono que permanece para sempre. Ao redor dele, embora distantes dele, nem mesmo conseguindo contemplá-lo, estão 4 seres viventes, ou serafins, como aqueles lá de Isaías capítulo 6. E eles louvam, e eles perscrutam, e eles anelam, e eles aspiram, e eles celebram aquele que está assentado no trono. E depois há 24 anciãos, como que a representar 12 do Novo Testamento, do Antigo Testamento, 12 do Novo Testamento. E depois há milhões e milhares de anjos e seres celestiais, que João diz milhões de milhões e milhares de milhares. E estão ali postados todos os seres humanos, em sua globalidade, em sua universalidade, de todo povo, de toda língua, de toda tribo, língua, povo e nação. E além do mais, também se encontra ali, neste universo, que tem o trono como centro, toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há estão ali reunidos. Em suma, é o universo inteiro, visível e invisível, material e espiritual. O ser humano está ali, e nós estamos ali, e no centro está o trono. E no capítulo 4, então, nós temos aquele que está no trono sendo louvado como aquele que governa por direito de criação. Ele é o ser que criou todas as coisas. E temos então o canto da criação, o cântico da criação no capítulo 4. Mas agora, no capítulo 5, o foco muda. Os dois momentos precisam ser, ao mesmo tempo, mantidos em conexão, mas distintos. Não separados, mas distintos. Porque agora o enfoque vai da criação para a redenção. E nós vamos ver aqui a visão que João teve
e o cântico que João ouviu. O que foi que João viu? Diz aí, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, um pergaminho, um rolo, e ele está na mão direita, na mão poderosa daquele que está sentado sobre o trono. E este livro está escrito completamente em ambos os lados, por dentro e por fora, como a representar o plano de Deus na história. Na verdade, o plano de Deus de eternidade a eternidade, como a representar os propósitos da redenção e do governo de Deus. Propósitos de Deus que são incapazes de alguma falha na sua execução. Propósitos de Deus que são incapazes de alguma improvisação. Nada imprevisível. Nada que lhe foge ao domínio, ao governo, à soberania. Nada que lhe apanhe de surpresa. Está escrito por ambos os lados, como a indicar algo completo, algo em plenitude. Entretanto, o mais chocante é que esse livro não pode ser lido, porque ele está selado 7 vezes. Selado. O plano não está apenas fixado, mas ele é também, de alguma maneira, secreto. Ele é, de alguma maneira, sublime, a tal ponto de que precisa ser revelado segundo meios apropriados, ou meio apropriado. E está ali aquele que está assentado no trono, diante do universo, com o livro em sua mão, selado 7 vezes. E em segundo lugar, João então vê um anjo poderoso, que faz uma pergunta crucial, uma pergunta que vai pervadir todo o universo, que vai confrontar todos os seres, que vai, por assim dizer, atravessar, perpassar todos aqueles que circundam o trono. E a pergunta é esta: quem é digno de abrir o livro, desatando os seus selos? Quem é digno? Quem pode fazer isto? Quem está vestido de qualificação para isto? Quem pode levar a cabo a termo este propósito? Quem pode desnudar, elucidar, fazer, trazer, levar a bom termo tudo aquilo quanto está selado? E algo tocante aqui é que ninguém jamais poderia ter acesso aos propósitos de Deus, a menos que alguém fosse digno
para abrir o livro, desatando os seus selos, para que de alguma maneira aquilo que está na mão de Deus se tornasse realidade acessível, compreendida, recebida, cognitivamente, afetivamente, vivencialmente. Como Deus é? Qual é a sua obra de salvação? O que dizer sobre a eleição, sobre a chamada, sobre o seu evangelho, sobre a igreja, sobre os planos do Senhor desde a chamada de Israel, desde os patriarcas, a glorificação de um povo? A pergunta é: quem é digno de abrir o livro, desatando os seus selos? E o que João vê depois é precisamente isto: que nada acontece. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ninguém. E o universo inteiro escutou aquele desafio, aquele confronto. Quem é digno? Se alguém pensa ser alguma coisa, está na hora de provar. Se há alguém que se imagine algo, está na hora de se apresentar. Mas ninguém no céu, nem os 4 seres viventes, nem os 24 anciãos, nem os milhões e milhares de anjos, ninguém na terra, nenhum homem, nenhum político, nenhum primeiro-ministro ou presidente, nenhum banqueiro mundial, nenhum artista ou desportista famoso, nenhum industrial, nenhum filósofo ou pensador, nenhuma autoridade religiosa, nenhum papa ou algum arcebispo, nenhum herói revolucionário, nenhum patriarca, como se pode ver aí, aliás, no verso 12, nenhum apóstolo, nem Maria, nem o próprio São João que recebe essas revelações, nenhum missionário, nenhum teólogo, nenhum professor de seminário, nenhum bispo, nenhum proeminente pastor brasileiro, nenhum dos nossos mais destacados anciãos da história da igreja. Ninguém. O efeito disto sobre o apóstolo João foi imediato. O texto diz que ele chorava copiosamente. Ele diz aqui na sua transparência absoluta: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e mais, nem mesmo de olhar para ele. Não há esperança nenhuma. Fechem-se as cortinas.
cada um volte à sua insignificância. Cada um volte à sua insuficiência e se conforme com ela. Cada um retorne ao seu cantinho, com as suas mãos vazias. Porque Deus ficará onde está, absoluto, suficiente. Bastante, pleno, trinitário, satisfeito. A eternidade, um livro fechado, e o homem perdido, sem a luz e a revelação que o livro traz. João, chorando, vem um dos anciãos e, como que lhe sussurra, trazendo boas novas. Há apenas um. Ele é digno. Não chores. Há esperança. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz. E agora, ao se falar do reino e se invocar a pessoa de Davi, que vimos nesta manhã, não vai se dizer da semente de Davi, mas vai se falar da raiz de Davi, de onde Davi extraiu toda a sua força, de onde ele obteve tudo quanto nutriu aquele coração a quem o Senhor se agradou, segundo Deus, segundo o coração de Deus. Há apenas um, e ele é digno. Ele é o leão da tribo de Judá, referência que já vem lá de Gênesis 49, quando se fala da tribo de Judá, 49 versos 9 e 10, leão é símbolo de força, símbolo de poder, símbolo de conquista, símbolo de majestade. Esse animal comum na África, a raiz de Davi, expressão de Isaías 11, verso 1, este prometido, este Messias, este ungido, que vem da linhagem da família de Davi, ele, o Rei eterno, que venceu, que conquistou toda a autoridade. Ele, homem e Deus, Deus onipotente, Deus feito carne, Filho do homem. Este Deus, homem, a quem foi dado todo o poder, melhor dizendo, que conquistou todo o poder e a autoridade no céu e na terra. Ele está em posição de abrir o livro.
Ele tem as credenciais para isto. Ele é digno para tanto. Ele pode declarar Deus ao homem. Ele é verbo. Ele é palavra de Deus. Ele é parte da Trindade Santa. E para nossa esperança, ele é homem também. Porém, mais do que seus irmãos, ele é justo, ele é limpo, e ele pode, com sua dignidade, ser tradutor de cada letra do livro. Ele pode progressivamente desatar selo por selo, expor e trazer essa leitura maravilhosa dos oráculos de Deus, em toda a sua sublimidade, em toda a sua beleza, em toda a sua poesia, em toda a sua grandiosidade, em toda a sua incompreensibilidade. Cada letra do livro, ele pode. E a última coisa que João vê é o Senhor Jesus Cristo. O verso 6 é muito interessante porque há algo inesperado aqui. É como um anticlímax. Porque João não viu um leão, mas viu um cordeiro. Ele é leão, ele é força, ele é poder de Deus, e ele é cordeiro. Morreu em lugar do pecador, e cujo sangue foi derramado após ter sido lançada sobre ele toda a ira de Deus. Ele conquistou por direito o trono. E observe, João vê que o cordeiro, quando o mundo está prostrado e rendido, o cordeiro está em pé. Quando todo o universo está quedado em sua incompletude, em sua insuficiência, o cordeiro está em pé. E ele tem 7 chifres. Poder, todo-poderoso. Não há nada que escape ao seu poder. Ele tem a onipotência. E ele tem 7 olhos. Não há nada que fuja ao seu conhecimento. Ele é onisciente. Ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. E após sua morte e ressurreição, ele ascende aos céus de glória, novamente. Mas agora na forma humana, agora Deus homem, agora ser teantrópico, para toda a eternidade, vestindo plenamente a camisa de Deus, vestindo plenamente a camisa da humanidade, não apenas no meio, não apenas mediador como alguém que situa-se ao meio, mas mediador como alguém que absolutamente abraça na totalidade as duas realidades, Deus e homem. E ele, na forma humana,
com as marcas dos cravos nas mãos, com a fronte perfurada. O cordeiro marcha em direção ao trono. Varão de dores que sabe o que é padecer. Aquele que foi experimentado, incansável nos trabalhos, que percorreu a Galileia, que atravessou o mar, que abençoou as crianças, que entrou na casa de homens enfermos, que expeliu demônios, que derramou sangue e suor, que abençoou os famintos dando pão, que chamou trabalhadores para a grande seara. Ele marcha em direção ao trono. Uma marcha triunfante, humilde, mas vencedora, serena, mas segura, magistral. E o universo inteiro está calado. O universo está mudo. Ele traz a face de quem passou por muitas aflições e tribulações. Ele é experimentado nos sofrimentos, não apenas conhece o sofrimento físico, não apenas é alguém especializado na pessoa humana, ele é alguém que sustentou o maior dos trabalhos na cruz. Ele sabe o sofrimento mental do jardim. Ele sabe o que é a alma está angustiada até a morte. E ele carrega consigo todas as dores do ser humano. Ele empatiza. Ele se compadece. Ele sente com. Ele sabe o que são tribulações e angústias. Ele sabe o que é descer ao Hades. Ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é sofrer. Ele marcha e toma o livro. E nesta hora, irmãos, o universo cai com a cara no pó. E quando o ser humano, aliás, quando os seres morais se esgotam em si mesmos, em suas insuficiências, em sua precariedade de linguagem, o melhor recurso que o ser humano tem é cantar. O ser humano traz poesia e música em suas insuficiências. Porque há coisas que a linguagem humana precisa de âncoras, precisa de suportes, precisa de algo que a transcenda. E o universo irrompe num cântico, em música, e há harpas, e as taças de ouro estão cheias de incenso, que são as orações dos santos.
todas elas cheias. Aquilo é resposta. Ele é digno de governar o universo inteiro em conformidade com o plano de Deus. O escritor aos Hebreus dirá no capítulo 2, os versos 8 e 9, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Há uma cerimônia aqui de coroação. Há uma investidura. E o que João ouve? Daquela canção, daquele hino, aquele salmo, aquela música que ele ouve. Os versos 9 e 10 diz: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, povo e língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste rei e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Todo o universo se prostra diante de Cristo. E de fato, se compararmos com o capítulo 4, todo aquele que adorava ao Pai no capítulo 4, agora celebra o Senhor em seu reinar como mediador. Porque esse reino de Deus, por meio do seu ungido, é um reino mediador. Ele abre acesso a Deus. Ele é o cumprimento daquela escada que aquele jovem hebreu, um dia deixando a sua terra no limiar, ali em Betel, cansado e sem os recursos, aquele enganador e desbravador, agora ao relento, vê a escada. E anjos, e a escada tocava, tinha um topo no céu e a base na terra. E os anjos de Deus desciam e subiam por ela. E Natanael viu isto em Jesus. Nesse reino mediador, absolutamente mediador, não como a torre de Babel que só resultou em confusão, em dispersão, mas que reconcilia céu e terra. O cântico celebra o Rei como nosso Redentor. Porque compraste para Deus com o teu sangue. Compraste. Redenção é comprar, é redimir o escravo.
morte, sangue, sacrifício, linguagem do Antigo Testamento, linguagem que exatamente aponta para ele, naquelas sombras que já estavam lá, no momento em que o sacerdote ministrava no santuário, que já estava lá na boca de Elias, nas ações de Eliseu, nos escritos proféticos, nas lágrimas de Jeremias, já estava lá o Senhor. Quando era menino em nossa igreja, chegou um daqueles evangelistas, ele contou uma história que eu nunca mais esqueci. Uma ilustração simples. E ele dizia que, certa ocasião, um menino fez um barquinho de madeira na carpintaria de seu pai. E um dia foi ao riacho e colocou o seu barco de madeira no leito. Mas o barco distanciou-se e ele perdeu o seu brinquedo. Foi para casa desapontado e disse: perdi o meu brinquedo, meu barquinho. Certa ocasião, indo à cidade, ele, passando em frente a uma loja, viu ali, na transparência do vidro, o seu barquinho exposto para vender. E ele foi ao dono e disse: senhor, este barquinho é meu. E ele disse: não, eu achei, mas fui eu quem fiz. Não, ele é meu. E para tê-lo de volta, você precisa comprá-lo. O menino foi para casa, contou a situação ao pai. O pai lhe deu o dinheiro. Ele foi ao lojista, comprou o brinquedo. Ele olhou para o brinquedo e disse: você agora é meu 2 vezes. É meu porque eu te fiz. E é meu porque eu te comprei. Isto é redenção. O Senhor compra aquilo que é dele mesmo. O Senhor compra. E observem, o Senhor ali, Jesus Cristo, comprando. Mas ainda mais, você observa, o cântico vai dizer: porque constituíste para o nosso Deus reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Reinarão sobre a terra. Vai dizer que o Senhor Jesus é aquele mais elevado em dignidade. Ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de bilhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força,
e honra e glória e louvor. Observe que se você comparar com o capítulo 4, verso 11, tu és digno, Senhor, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas, ou seja, a mesma dignidade dada ao Pai é agora dada ao Filho. Ele fez um reino. São reis e sacerdotes que servem a Deus. De fato, o texto deixa claro que Jesus é Deus. O verso 13 dirá: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, em rigor, que o reino de Cristo é o reino de Deus, que o reino do Messias é o reino dos céus, que quem governa em rigor por meio de Cristo é o Senhor. Há aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro seja o louvor, observe, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. A diferença agora é essa expressão aqui, e ao Cordeiro. Os anciãos e aqueles que estão ali diante do trono dizem amém, seres viventes. E os anciãos prostram-se e adoram, como a representar todos os santos, eleitos e fiéis, você e eu, prostrando-se e curvando-se e adorando. E eles colocam o seu selo e o Deus sobre toda esta adoração universal. E esse trono que governa tudo, e esse cordeiro que reina, e como resultado, os crentes não precisam temer. Aqueles crentes que nós vemos nos dois capítulos anteriores, que estavam vivendo perseguição, aquelas igrejas que estavam atravessando tribulações, aqueles que estavam passando por angústias, ou aqueles que, como Antipas, tinham sido martirizados como ele lá em Pérgamo. Os crentes não precisam temer, porque o trono de Deus e do Cordeiro, que é nosso, que pelas misericórdias de Deus é meu e seu, o Senhor que é nosso, nos pode então instilar esta confiança. E nós podemos atravessar como brasileiros desencantados, desesperançados, muitas vezes frustrados com as nossas insuficiências, com os nossos reinos terrestres, com os nossos governos incompletos. Nós podemos ter confiança de que o Senhor governa, e que Ele é nosso sumo sacerdote, e que Cristo está lá. Ele que, após oficiar no altar de bronze,
agora está oficiando como sumo sacerdote no altar de ouro, queimando o seu incenso por nós, representando-nos diante do Senhor. Ele que assentou-se do seu trabalho redentivo, entretanto está lá à direita de Deus e intercede por nós. E não há pedido que esse mediador, que esse sacerdote faça ao Pai, que o Pai não atenda. Não há uma oração de Cristo que será frustrada. O Senhor há de ouvi-lo. E o Senhor há de contemplar a sua súplica. O Senhor há de satisfazer a sua intercessão. Porque Ele é sumo sacerdote que tem credenciais nas palmas das mãos, que tem credenciais em sua fronte. Aquilo é para a memória perpétua de Deus, do tetelestai, do está consumado, do está satisfeito, do está concluído, do está liquidada a nossa dívida diante do Senhor. E você pode confiar. Você deve submeter-se, sujeitar-se a Ele que é Rei glorioso, mas que um dia disse que era e que é, e que continua sendo manso e humilde de coração. Que perto dele podemos encontrar descanso. Podemos encontrar abrigo. Eu e você devemos sujeitar-nos a Cristo, olhar para esses aspectos feios, impuros, pecaminosos da nossa vida, e sujeitar ao nosso Senhor, e não ficarmos como aqueles trabalhadores a dizer: não queremos que este governe sobre nós. Aqueles trabalhadores pérfidos, perversos, ímpios, que mataram o filho. Nós devemos dizer: ó, vem Jesus, sujeita as minhas mazelas, muda o meu coração, transforma a minha imagem tua, dá-me um coração humilde e manso como o teu, ensina-me, apacenta-me, como bom pastor que és, meu rei. Você pode submeter-se, sujeitar-se, que a minha impiedade e a sua insultam esta obra santa, este mistério grandioso, essa dignidade excelsa. O meu pescoço duro e o seu afrontam a santidade de Deus. A minha dura serviço e a tua ofendem o nosso Senhor. Quebrante-se, renda-se, sujeite-se. Porque quando se está diante de um rei desta qualidade, o que se faz é tira a coroa, lança aos pés dele, dobra, ajoelha e adora. Você não cante mais o Rei Jesus como algo banal, como um clichê mascado. Não pense, não cante, não louve mais com
como se fosse alguma coisa trivial, que não é assim. Porque o Senhor Jesus é Rei, mas é muito mais do que Davi. É muito mais. Aliás, é a raiz de Davi. Ele é o prazer do Pai. Ele é suficiente, Ele é digno, Ele é perfeito, Ele é suave, Ele é poderoso, Ele é leão, Ele é cordeiro. É um privilégio, irmãos, nós sermos estes aqui, reino, parte do reino e sacerdotes, e dizermos: eu tenho um rei que governa sobre mim, é o Senhor Jesus Cristo. Quando os cristãos diziam a César: não é César que é o meu Senhor, é Cristo que é o meu Senhor. Definitivamente eles sabiam o que estavam dizendo. E César também sabia. Sabia em parte. Isso nos deve fazer pensar mais nele. Porque o apóstolo diz que nós estamos identificados com Cristo não apenas na sua morte, não apenas na sua ressurreição, mas nós agora estamos com Ele, guardados em Cristo Jesus, selados para a vida eterna. A nossa vida, diz o apóstolo aos Colossenses, está guardada com Ele em Deus. E, consequentemente, como já nós ouvimos aqui nesta noite, nós devemos pensar mais nele. Os nossos corações devem ser elevados com frequência a Ele. Nós devemos pensar mais nas coisas que são lá de cima, onde Cristo está e habita diante de Deus. Onde a nossa vida está. Nossa vida, irmãos, é Cristo. O nosso Rei é digno. O nosso melhor e mais perfeito serviço de obediência, sujeição e amor e louvor, e não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Que o Senhor nos abençoe.